Deus, eu gostaria de convidar você a abrir a tua Bíblia. Se você não tem aí a sua Bíblia de papel, que você possa ligar aí o seu celular, o seu tablet. O importante é ter a Bíblia, amém? Eu gostaria de te convidar então você a abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E a gente vai ler uma promessa de Deus tremenda para a nossa vida, amém? Capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Diz assim a palavra: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Eu acredito que todos conhecem essa promessa, né? Eu comecei a meditar essa semana sobre promessa, né? E como as promessas de Deus, todas elas, a grande maioria, né? Se não for todas, elas têm uma condição para que a gente possa receber. Amém? Se a gente for reparar na palavra de Deus, quase todas, como eu disse, possa ser que tenha algumas exceções de promessas de Deus que não exige de nós nenhuma posição, nenhuma atitude ou nenhuma condição em que a gente precise fazer alguma coisa. Eu estava pesquisando isso e, segundo alguns estudiosos, dizem que no Velho Testamento existe mais ou menos 5.000 promessas na palavra de Deus, no Velho Testamento somente. E no Novo Testamento, mais ou menos 3.000 promessas. Eu vejo, queridos, né, num momento tão delicado, num momento tão tenso como esse, em que muitas pessoas, né, estão vivendo realmente com medo, estão extremamente ansiosas, estão até mesmo algumas em pânico com o que pode acontecer, né, com o que pode vir a acontecer, não somente em relação às suas saúdes, mas também em relação ao que pode acontecer financeiramente, materialmente, né? Muitos estão, lógico, preocupados com as finanças, com a falta do trabalho, né? A gente mesmo está sendo afetado, acho que a grande maioria das pessoas, né, estão sendo afetados com isso, com essa crise, né? Então é comum que a gente fique muito preocupado, muito ansioso, né? Alguns até, como eu disse, muito cheio de medo, cheio de temor no coração, nervoso até por aquilo que pode acontecer, por aquilo que pode vir a acontecer, né? Então eu fiquei meditando e pensando como que a gente pode encontrar, né, descanso, alívio num momento como esse. Eu acredito sem dúvida que a primeira coisa é através da palavra de Deus mesmo, né? Como eu disse, é através das promessas de Deus, é realmente lembrar do máximo de promessas que a gente saiba, que a gente lembra, e realmente fazer menção e colocar a nossa fé, a nossa expectativa em Deus em relação a essas coisas. Amém? Nós podemos comparar a palavra de Deus, a Bíblia, a um contrato, queridos, né? Onde a gente encontra aqui, ao longo da Bíblia toda,
direitos e obrigações, né? A gente encontra aonde a gente tem bônus, mas também ali existem os seus ônus, né? Também a Bíblia, né? A gente precisa, como eu disse aqui nas promessas, se qualificar para que a gente possa receber tais promessas. A gente precisa se enquadrar, se tornar eligible, né? Para receber as promessas de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, é importante que a gente leia, que a gente entenda e que a gente saiba realmente que tem alguma coisa em que a gente precisa fazer para se enquadrar naquela promessa, para receber aquela promessa para a nossa vida, né? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Olha só, em Mateus 6,33, né? Diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Às vezes a gente olha para o lado que é muito legal, muito bom, poxa, todas as coisas me serão acrescentadas. Mas a gente esquece que a gente precisa buscar o reino de Deus e toda a sua justiça, para que essas coisas sejam acrescentadas na nossa vida, né? A palavra de Deus também diz, né, em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente só cita, né, que todas as coisas cooperam para o bem, mas a condição é para aqueles que amam a Deus e que também são chamados segundo o seu propósito. Amém? A palavra de Deus também diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Amém? A promessa é, né, ele fala no final: e serei achados de vós. Mas para que a gente possa encontrar o nosso Deus, a gente precisa buscar Ele com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Amém? Então, com isso, a gente vai vendo e percebendo que as promessas de Deus, ela tem um si, ela tem uma condição, né? Ela tem algumas atitudes, algumas ações que cabem a eu e você a expressar ou até mesmo em agir em favor disso. Em Jeremias também, né, diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Clama a mim, né? É legal a gente ficar pensando só na promessa, né? Naquilo, no resultado da promessa, né? Que ele vai responder coisas grandes e ocultas que a gente não conhece. Mas para que isso aconteça, a gente precisa clamar, a gente precisa suplicar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E um texto que eu acredito, né, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, que é uma promessa tremenda também, em que Deus fez com Salomão, né? Em 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí vem a promessa: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? A promessa de Deus é essa: ele vai ouvir do céu, ele vai perdoar os seus pecados e ele vai sarar a sua terra. Porém, para que isso aconteça, é necessário que a gente se humilhe, que a gente ore, que a gente busque e que a gente se converta dos nossos maus caminhos. Amém? Então, a grande maioria das promessas de Deus vão exigir de nós alguma coisa. E aí vai para você uma pergunta: será que aquilo que você tem buscado de Deus não está dependendo talvez de você tomar alguma atitude? De você fazer alguma coisa? De realmente você ter que fazer a tua parte para que Deus ele possa cumprir com a promessa dele na sua vida?
Será que essa condição que está faltando, você não está fazendo? Pense nisso, porque às vezes você está citando, declarando, profetizando as promessas de Deus, aquilo que Deus pode fazer, mas se esquecendo daquilo que Deus está exigindo de você para que essa promessa se cumpra. Amém? Glória a Deus. E nessa palavra aqui que nós acabamos de ler, né, de Mateus capítulo 11, não é diferente, queridos. Aqui a gente vai ver que é uma promessa tremenda do próprio Senhor Jesus fazendo para os seus discípulos, para o seu povo. Porém, ele dá aqui algumas exigências, algumas condições para que a gente possa receber aquilo que ele promete. A primeira coisa que ele diz é: vinde a mim. Nós precisamos se aproximar dele. Amém? Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Hoje talvez, né, a grande maioria de nós, pode ser que a gente não esteja cansado fisicamente. Até por essa obrigação, né, da grande maioria ter que ficar realmente em casa, trancados, sem poder sair, né? Então poucos de nós, alguns ainda continuam na batalha, né? Mas poucos podem se queixar de cansaço físico. Mas aqui eu creio, querido, que o convite de Jesus é muito mais para um cansaço emocional, por um cansaço espiritual, amém? E que tem tudo a ver com esse contexto que a gente está vivendo. Às vezes sobrecarregado justamente por essa preocupação, por essa ansiedade, por esse medo, por esse pânico, por esse desespero que está nos rondando. A preocupação do dia da manhã, como é que vai ser o trabalho, como é que vai ser minhas finanças, será que eu vou ter condições de colocar comida na mesa, de pagar minhas contas, de continuar vivendo com dignidade? E as preocupações são muitas. Então aqui o primeiro convite, né, que ele faz é: vinde a mim. A gente precisa, querido, se aproximar dele, realmente se virar para ele, se voltar para ele e falar: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui na tua presença. Eu estou aqui para te buscar, eu estou aqui para clamar, eu estou aqui para suplicar, eu estou aqui para te encontrar, eu estou aqui porque eu preciso de ti, eu preciso da tua presença. Amém? E não só, queridos, como eu disse, dos benefícios que Deus pode nos dar, mas acima de tudo da sua presença. Eu gosto muito, né, de Moisés, quando ele diz assim: se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Deus prometeu a ele que cumpriria a promessa, que eles entrariam na terra prometida, que Deus ia intervir, mas Deus falou: olha, mas eu não irei convosco. E Moisés falou: não é suficiente para mim. Se o Senhor não for comigo, não me faças sair daqui. Amém? A gente precisa entender que a coisa mais importante e a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida é a presença de Deus. Nada se compara a ela. Amém? Eu gosto muito daquelas passagens de Mateus que ali fala que aquele que encontrou uma pérola vendeu tudo que possuía para adquiri-lo. Aquele que encontrou um terreno, ele vendeu tudo que possuía para comprá-lo. E assim deve ser a nossa vida em relação a Deus, queridos. Nada, absolutamente nada pode ocupar o valor de Deus na nossa vida, a importância de Deus na nossa vida. Amém? É quando a gente abre mão de tudo e fala: Deus é o principal. Deus é o que há de mais especial na minha vida. Deus, ele é o número 1 da minha vida. Não comparo ele à minha esposa, não comparo ele aos meus filhos, não comparo ele aos meus pais, não comparo ele a ninguém. Deus, ele precisa ocupar nas nossas vidas o primeiro lugar e o principal lugar nos nossos corações
e na nossa vida. Amém? Então a primeira coisa que ele ensina aqui, vinde a mim. Se você está cansado, se você está angustiado, está preocupado, se aproxime dele. Rasgue o teu coração, abra o teu coração com sinceridade, com franqueza. Jesus, eu estou sentindo isso, eu estou me sentindo assim. Eu preciso, Senhor, da tua misericórdia, da tua graça. Eu preciso do teu toque. Eu preciso da tua paz. Eu preciso da tua alegria. Eu preciso do teu alívio que está prometendo aqui nessa promessa. Então ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele diz, e eu vou aliviar. Ele vai consolar, ele vai suavizar. Ele vai tirar o peso do cansado, do oprimido. Essa palavra oprimido, querido, ela significa também reprimido. Significa aflito, cheio de angústia, com dificuldade para respirar. E ele diz, e eu vos aliviarei. Aí ele diz a segunda coisa, tomai sobre vós. Olha outra condição. Vinde a mim, e agora ele fala, tomem sobre vós o meu jugo. Todo mundo sabe o que é jugo? Teve uma vez que eu ministrei essa palavra, alguns anos atrás, que eu coloquei a foto. O jugo é um instrumento de madeira, acho que alguns aqui vão lembrar, que era colocado no pescoço do boi. E geralmente os camponeses, as pessoas que mexem mais com fazenda, com plantação e essas coisas, elas faziam esse jugo às vezes duplo, até triplo, até quádruplo, para colocar os animais alinhados para carregar alguma coisa, né? Para trabalharem. Então ele começa dizendo que o jugo dele, esse negócio que vai em volta do nosso pescoço, ele é suave. Amém? Ele não é algo que nos oprime. Ele não é algo que nos enforca. Ele não é algo que nos machuca. Mas ele é algo que é suave. Então ele diz, olha, tomem sobre vós o meu jugo. E também para nós, isso passou a representar serviço, submissão à autoridade. O jugo é algo opressivo quando quem está no comando é rude e é cruel. Próxima semana tem que ajustar ali, né? Colocar, sei lá, para 1 hora, alguma coisa assim. Mas olha que lindo isso aqui, queridos. Mas com o nosso Senhor Jesus, ele é manso e humilde de coração. E eu achei lindo isso aqui, ó. Ele nunca fica impaciente com aqueles que são lentos para aprender e jamais é intolerante com aqueles que tropeçam. Amém? Então, olha só voltando um pouquinho aqui. O jugo é opressivo, voltando aqui, quando está no comando, no controle de alguém que é rude, que é cruel. Mas com Jesus, ele não fica impaciente com os que são lentos para aprender, e ele é jamais intolerante com aqueles que tropeçam. Amém? Porque, como eu disse, o jugo ele também representa domínio, opressão e sofrimento. Então era colocado nesses animais para que pudessem ser controlados. Em 1 João 5,3 diz que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, né? Os servos do Senhor podem encontrar descanso e refrigério na comunhão com Ele mesmo, quando o trabalho é difícil e desgastante. Aí a terceira coisa que vem também como uma certa condição é aprendam de mim. Então a primeira, vinde a mim. A segunda,
tomai sobre vós o meu jugo. E a terceira, aprendam de mim. E eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra, aprender, o que significava, né? Assim, além do significado literal, né? Mas no dicionário Strong, a palavra aprender significa avaliar, aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, ouvir, estar informado, aprender pelo uso e prática, ter o hábito de e acostumar. Amém? Também significa adquirir conhecimento ou domínio através do estudo, da prática, da instrução, tornar-se hábil, capaz, pouco a pouco, e também melhorar o comportamento através do discipulado. Amém? Então, aprender de Jesus é uma função nossa. Cabe a mim e a você também se dedicar a isso, a aprender com Ele. Agora, para que isso aconteça, eu preciso gastar tempo com Ele, amém? Eu preciso aprender não só dele, mas também sobre Ele na palavra de Deus, amém? E as três bases desse texto, né? A primeira delas é vir e receber salvação. É a primeira etapa desse aprendizado. O segundo é aprender em discipulado. E a terceira é compartilhar o jugo com o Senhor, que implica em instruções sobre a disciplina. E aí ainda ele fala, porque eu sou manso e humilde de coração. Então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas cansadas. Porque o meu jugo, né, está em volta do seu pescoço, ele é suave. E o meu fardo, ou seja, a carga, o saco que a gente tem que carregar, o peso que a gente tem que carregar é leve. Amém? Então, queridos, eu queria deixar essa mensagem com você essa noite, e para que você possa receber o alívio de Deus na sua vida, para você receber o consolo, o refrigério, o descanso de Deus, é necessário que você se aproxime dele. Amém? É necessário que você tome sobre a sua vida o jugo dele, faça parte, amém? Seja um com ele nesse trabalho, e que você possa aprender dele todos os dias da sua vida, principalmente, como eu disse, desses momentos de tanta ansiedade, de luta, de opressão, de ansiedade, de dificuldade, de medo, amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos aí, que você possa abrir o seu coração para Ele. Diga para Ele aquilo que tem te deixado ansioso, com medo, ou até mesmo com pânico, o desespero, a ansiedade pelo amanhã. Diga para Ele agora, querido. Pai querido e Pai amado, meu Deus, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Te pedimos perdão, Pai. Te pedimos perdão porque às vezes colocamos muito, Senhor, a nossa confiança em nós mesmos. E a Tua palavra diz em Provérbios, Pai, que a gente não deve confiar ou se estribar no nosso próprio conhecimento. São nesses momentos que a gente percebe, a gente vê que nós não temos controle de nada, Pai. São nesses momentos que a gente, mais uma vez, entende
e fica sabendo que é só o Senhor, ó Pai, que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Pai, nos perdoa nessa noite, por muitas vezes a gente ser arrogante, ser orgulhoso, de achar que a gente sabe alguma coisa, de achar que a gente pode alguma coisa, de achar que a gente tem o controle de alguma coisa. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados. Pecados, Senhor, de pensamentos. Perdoa pecados, Senhor, através das atitudes. Através de palavras, Pai. Perdoa, Senhor, pecados através de sentimentos. Nos perdoa, Senhor. Nos limpa nessa noite, nos purifica nessa noite. Nos santifica nessa noite, Pai. Nós suplicamos e clamamos, Senhor, pela Tua presença. Vem sobre nós, Pai. Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor venha nos convencer, Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas negligências. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, às vezes alguém que durante essa semana, justamente por estar trancado dentro de casa, se irritou, brigou, discutiu. Oh Deus querido, nos perdoa, Pai, e nos ajuda, Senhor, oh Deus, a crescer nesse momento, a aprender nesse momento, a melhorar. Nos ajuda a ter domínio próprio, Senhor, amar um ao outro. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, que só seja com cada um, Senhor. Cada um que está vendo, Senhor, oh Deus, essa mensagem, ouvindo essa mensagem, seja com essas pessoas, Pai. Eu clamo a Ti, eu suplico a Ti. Pai, eu oro para que essa promessa e tantas outras, Pai, mas que essa noite, de uma forma muito especial, Senhor, que essas pessoas que estão cansadas, Pai, estão cheias de medo no coração, de angústias, de ansiedade, de preocupação pelo amanhã, principalmente aquelas que estão em pânico mesmo, Deus, apavoradas, desesperadas, sem saber o que vão fazer. Pai querido, em nome de Jesus, que essas pessoas possam aplicar, Senhor, esses princípios, que elas possam se aproximar de Ti, que elas possam, Senhor, ser um contigo, o Teu jugo, Pai, que é suave, que elas possam se dedicar em aprender cada vez mais de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração. E aí então o Senhor vai derramar, Senhor, do Teu alívio, do Teu descanso, do Teu refrigério sobre a nossa alma, Pai. Porque o Seu jugo, Senhor, ele é suave e o Seu fardo é leve. Pai querido, em nome de Jesus, que a gente possa experimentar, ó Deus, isso nesses dias, Pai, de uma forma verdadeira, de uma forma real, de uma forma prática, Senhor. Que a gente possa sentir a paz que excede todo entendimento. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu clamo e eu suplico a Ti, Senhor. Tira dessas pessoas, em nome de Jesus, todo medo, Senhor, toda ansiedade, toda opressão, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra. Caia por terra. Em nome de Jesus. Que a Tua presença, que o Teu cuidado, a Tua bênção, seja sobre a vida de cada um.
Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.